Fala galera, seja bem-vindo a mais um Pode Crer Podcast. Hoje está sensacional, temos aqui a presença de dois convidados ilustres, vindo diretamente de Goiânia e vai ser uma bênção. Sem mais delongas, meu amigo Denilson, seja bem-vindo, boa noite, boa tarde, bom dia. Fala, Jefão. Está com você aí o microfone. Fala, Jefão. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Com certeza. Tá aqui, sempre cooperando, né, para o reino do Senhor, e é muito bom. E nessa tarde a gente tem convidados ilustres, pessoas Né? que têm uma história, plantaram uma sementinha aqui nessa cidade, e especificamente na igreja em Ariquemes, né? Fazem parte da história da igreja em Ariquemes. E talvez é o primeiro podcast que a gente grava com dois convidados, né? Sim, primeiro, é o primeiro, né? primeiro. Primeiro Pode Crer. Então, sem mais cerimônia, sejam bem-vindos, irmão Armando, irmã Ineide. É muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Eles que são pais do nosso querido irmão Herbert, né? Delegado. Tá pegando esse apelido, né? Tá pegando. Mas, bom, uma boa tarde, sejam bem-vindos ao Pode Crer Podcast, tá bom? Obrigado. Boa tarde. Obrigado por estarmos aqui, né? Opa. A gente Muito bom. se sente muito honrado de ter vocês aqui. A gente queria dizer isso, assim, para começar, que na realidade é um privilégio ter vocês aqui. Então, É nosso. a gente queria dizer isso, honrar a vida de vocês, dizer que a gente se sente muito honrado de ter vocês aqui conosco, né? Como eu disse, vocês fazem parte da igreja em Ariquemes, né? Talvez os irmãos que estão nos assistindo, né? Essa nova geração, eu particularmente é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Então acredito que muita gente não conhece vocês, não sabe da história, e isso é importante, eu acho, esses momentos assim, né, Jefferson? Porque quando a gente conversou lá atrás, né, a ideia primeira do podcast, né, a gente começou a pensar isso, tinha muito essa relação, né, Jefão, de trazer um pouco da história, As raízes. as né? raízes, um pouco por trás dos bastidores. E por que eu falo isso? Porque existe um legado, né? Existe um legado. E é uma responsabilidade para nós, né? A gente estava vindo ali conversando e vocês falaram assim, né? O senhor falou, olha, tá tendo um movimento, né? Um novo tempo aqui da igreja em Ariquemes, o senhor tem alcançado muitas vidas. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade porque existe uma semente que foi plantada lá atrás. Então, no fundo, a gente sabe que essa colheita que nós estamos colhendo aqui, não foi a gente que plantou. Tem uma semente, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também precisa plantar uma semente para que a próxima geração possa colher. Mas vamos deixar o povo falar Vamos também, deixar, né? né? Só queria fazer Porque senão já aqui. pregou aqui, Não, tá mas- bonito demais. Eu acho que é importante falar isso, Não, com né? certeza, com certeza. Para honrar a vida deles. Então Uma sejam introdução bem-vindos, tá da bom? vida de vocês. Então vamos lá, começando aí, Irfão. Começar pelo começo, Pelo né? começo, né? Queria que vocês pudessem contar um pouco da vida de vocês, como que foi a trajetória de vocês, casamento, um pouquinho dessa história para a gente poder entender casamento, filhos, conversão e tal. Então, tá liberado, o microfone é de vocês. Denilson falou bastante, mas esquenta a cabeça não, nós tem bastante tempo. Mas não costumo falar não, tá bom? Então, diz que as mulheres primeiro, né? Como vocês dizem, né, o doutor Irani, irmão Irani, primeiro se converteu lá em casa. Por ser o irmão mais velho, se converteu e foi para a capital. Nós somos todos, né, do interior, da fazenda mesmo. E aí, à medida que ele se converteu, o anseio do coração dele era levar todos os outros 7 irmãos para estudar em Goiânia. E na véspera que nós estávamos nos organizando para ir, ele levava assim de 2 em 2, porque era muito difícil para o meu pai liberar os filhos para ir para a capital estudar. E meu pai havia feito uma represa lá na fazenda para gerar energia elétrica. E então, quando a gente estava assim com as malas arrumadas para ir, chegou uma jovenzinha lá
que a família dela trabalhava lá com meu pai e queria me ensinar a nadar. E eu tinha um sonho de aprender a nadar. E aí ela estendeu os braços para mim e falou assim: Neide, deita aqui que eu vou te ensinar a nadar. E ela foi para o fundo comigo naquela represa. E aquela represa tinha, sei lá, umas socas, uns buracos muito fundo, e coberto pela água, a gente não tinha noção. E aí ela se afundou, ela caiu, e eu sei, então, o que é morrer afogada. Um desespero, eu já tinha, tipo assim, uns 11 anos, me lembro muito bem essa ansiedade, aquela agonia de morrer afogada. E aí, mas o que eu senti foi uma coisa sobrenatural. Foi como se uma mão me pegasse assim pelos cabelos e me colocasse à borda daquela grande represa que está lá até hoje como testemunha. Mas eu não entendi aquele fato. E naquela semana, logo em seguida, nós já viemos para Goiânia. E nós éramos muito religiosos. Nós tínhamos uma religião, mas nós não conhecíamos Jesus. E aí, quando logo que nós chegamos, aí o Irani disse assim: olha, nós já temos uma religião e eu não convido vocês para ter uma outra religião, mas para que vocês conheçam Jesus. Que eu tive uma experiência muito real com ele e eu gostaria que vocês fossem lá no local onde ele estava reunido. Aí nós fomos. Naquela noite, era a pastora que estava ministrando lá a palavra, ela direcionou a palavra exatamente para mim naquela noite. Específico. Você que sente, eu senti uma tristeza que eu não sabia explicar, e eu era tão jovenzinha ainda, um vazio muito grande. E ela disse assim: você que tem muito medo de morrer, medo do inferno. Quando a gente se reunia, você imagina 7 filhos juntos, a bênção que era. Aí, quando ameaçava chover assim, eles diziam assim: ó, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E aí eu começava a chorar, porque eu tinha pavor de pensar que eu ia morrer e eu ia para o inferno. Incrível isso, a sensibilidade espiritual que eu tinha. Isso antes de se converter. Isso, lá no interior. Na fazenda. Na fazenda. E aí, quando eu cheguei lá, que aquela pastora, aquela irmã, estava ministrando, ela foi exatamente no ponto que Deus queria falar comigo, me atrair para ele. Era medo de morrer e medo de ir para o inferno. E ele disse que você precisa, então, conhecer Jesus. Só ele pode tirar esse medo que você tem de morrer, esse medo de ir para o inferno. E eu disse: sou eu quero. Levantei minhas mãos, era uma igreja assim, até grande, eu fui naquele corredor assim, não olhei para ninguém. E eu disse: eu quero Jesus, mas aquela interesse de alma, me entreguei totalmente. E eu saí dali transformada. Incrível. Que conversão real, verdadeira, total e genuína. Minha vida mudou naquele momento, naquela noite. Quando eu saímos ali da igreja, a gente morava perto. E aí parecia que as estrelas estavam todas dando tchau para mim. Eu estava assim naquela sensação de leveza. Tirou aquele fardo, aquele peso, aquela tristeza, tudo aquilo que eu não conseguia tirar. Aí eu fui entender que o inimigo não queria que eu conhecesse Jesus. Por isso ele queria que eu morresse ali afogado. Mas as mãos do Senhor me tirou. Depois que eu saí daquela água, e eu não sabia nadar, nada, a minha amiga ainda ficou se batendo lá, ela ainda saiu depois de mim. E eu fiquei olhando para aquilo ali atordoada, sem entender naquele dia, né? Aí depois que eu me converti, eu percebi como o Senhor é extraordinário, como o Senhor é maravilhoso, me salvou de ter morrido perdida. Antes de você conhecer ele. Antes de conhecer Jesus. Ele já te salvou. Primeiro ponto. Aí eu termino esse ponto da minha conversão. Aí eu passo pro momento que eu o conheci. Aí depois passo a palavra para ele. Que idade você tinha nessa época, nesse momento? Que eu me converti em torno de 12 anos. 12 Em torno de 12 pouco anos. Depois do incidente. Desse episódio, de 11 para 12 anos, Sim. não tenho uma data exata, mas eu nunca desisti da minha fé, nunca olhei para trás.
Nunca, 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 nunca. A minha vida foi assim, com o Senhor, a adolescência, nós íamos com os jovens para os montes, passávamos a noite toda orando, via o fogo caindo, queimando os gravetinhos de madeira lá nos montes. Foi assim, uma adolescência, uma juventude muito assim na presença do Senhor. Maravilha. Amém. Muita graça de Deus na minha vida. Tá. Aí, a presidente da mocidade da época, isso eu já tinha tipo assim uns 20 anos, esse episódio agora, ela falou assim, olha, chegou aqui na nossa igreja uma moça chamada Sônia. E ela está lendo a Bíblia, mas não está entendendo. Tem algum jovem aí que poderia ir na casa dela domingo à tarde? O endereço é aqui, era lá no centro mesmo, em Goiânia. Aí ninguém se levantou para ir estudar a Bíblia com essa moça chamada Sônia. Como ninguém se levantou, se identificou para ir, eu falei assim, já que ninguém vai, eu vou. Aí eu peguei minha Bíblia, botei debaixo do braço e desci naquele endereço que ela me deu. Ao bater lá naquele endereço, apareceu uma pessoa assim, no lado. Quem que você está procurando? Uma moça chamada Sônia. Ela falou assim, eu me chamo Sônia. Eu falei, então é você. Aí contei a história para ela, ela falou, não, nunca fui na sua igreja, mas pode falar de Jesus para mim. Isso era 2 horas da tarde. Aí eu fiquei em pé ali no portão, de 2 horas até 7 horas da noite. Eu cheguei atrasada no culto, falando de Jesus para ela. Eu preguei toda a Bíblia que eu sabia naquela tarde para ela. Aí, nessa ida, ela disse, não, vem para você fazer estudo bíblico. Vou 1 vez por semana, então eu ia na casa da Sônia fazer estudo bíblico com ela. Ela falou, Sônia, eu tenho 2 irmãos. Tá. E aí, eles precisam ouvir de Jesus também, tal. Era o dia, perto do Dia das Mães, ia ter um almoço lá de confraternização do Dia das Mães. E aí chega os 2 irmãos. E aí eles estavam conversando sobre um negócio de carro lá, de costas assim, perto da entrada, e eu conversando com as mulheres, assim, sentada na área, assim. De repente, quando eu olho, aquele irmão, o moreninho, o outro é loiro dos olhos azuis. O moreninho olha para mim, eu olho para ele, e aí é o seu irmão. Apaixonou. Então, observem que eu não estava procurando namorado, não era o meu propósito arrumar namorado naquela época, ele não era convertido. E aí, porque eu fui pregar o evangelho em obediência àquele mandado, àquela ordem da responsável pelos jovens da época. Foi quando eu o conheci e nos conhecemos, né? Vivemos, temos 43 anos de casados. Agora com você, bem. Eu sempre fui católico, né? Eu era São Cristão de Padre, lá onde eu morava, nasci. Meus pais eram... Meu avô era o dono da cidade, né, que é o coronel, sabe? Uhum. E meus pais, tinham 2 filhos só, né? Meus pais já moravam na entrada da cidade, uma casa grande, e os pais ficavam na minha casa, na nossa casa, né? E ali, por isso, eu toda vez que tinha lá, eu era São Cristão. Batia o sininho lá, falava em latim, né, com o padre. Por isso, né? Crescendo, saí, depois vim para Belo Horizonte vim para Uberlândia para Tumbiara para Goiânia. E em Goiânia, né? Eu conheci, começamos a namorar. Aí um dia ela chegou e falou assim, ó, nós vamos terminar, porque entre você e Jesus, eu prefiro Jesus. Eu falei, pá, coisa esquisita, né? Jesus está lá no céu. Nós acabamos, choramos ali no dia, saímos, depois passou uns 2 dias, depois voltamos de novo, sabe? Aí ele levou para a igreja. Fomos para a igreja onde ela estava, e era uma missionária, meia biruta, que tinha lá com as histórias tremendas, né? Caiu na Amazônia, caiu numa árvore grande, 100 metros de altura. Ela contava a história e o pessoal falava, aleluia, eu achava aquilo absurdo, sabe? Tá. Falei, não acreditei, né? Fui lá na frente, né? Mas não acreditei naquilo lá, não. Falei, ó, fui na a mãe dela era muito sábia. Falou, Ney, leva lá no pastor Eduardo. Tá? Fomos para o pastor Eduardo no domingo. Aí, era uma igreja, a Batista Central, tinha aqui uns 12 bancos de cada lado, né? Quando eu estou entrando lá, sentamos no 7º banco, 8º banco mais ou menos, e naquela época eles usavam, os homens usavam, os rapazes, uma bolsa de couro, né? Tinha necessário, né? A gente carregava os documentos tudo ali, ó.
Sentei no perto do banco, da parede, coloquei a bolsa. Aí eu passo lá, fecha os olhos para orar, eu fechei os olhos. Quando eu abri, eu olhei para cá, cadê a bolsa? Tinha sumido. Aí perguntei para o rapaz atrás de mim, o presbítero, e eu falei tão enrolado que ele não entendeu o que eu falei. Ficou por isso mesmo. Depois, quando acabou, terminou, descobri que eu tinha roubado minha bolsa. E ali naquele dia eu comecei a ver um povo diferente. Um povo que preocupava, sem me conhecer, a gente sabia quem era, não, mas tinha uma preocupação com a gente. E começamos ali, naquele dia eu comecei a me converter. Passamos o dia achando uma bolsa, né, e tudo. Mas aí eu comecei a me converter naquele dia. Convertemos, casamos, namoramos 6 meses, depois 4 meses mais ou menos, né? Aí pedi casamento, casamos, né? Aí 6 meses depois viemos para Rondônia, depois casamos, 6, 8 meses, né? Terminei meu curso, já terminou, eu vim na frente. E aqui, com 20 dias eu peguei uma malária. Aí passou uns dias, mais uns 20 dias para frente ela chegou, eu fui buscar em Porto Velho de ônibus, né? E tá uma dureza tremenda. Ela tava trazendo um dinheirinho quando eu já vendia umas coisas lá. E ela com a bolsa no ônibus, né? Aí eu peguei a bolsa tava seco, né? 10 dias sem vê-la, um mês sem vê-la. Aí abraçado, peguei a bolsa dela, tá trabalhando, pus no porta-malas, no bagageiro assim do ônibus. Quando chegamos aqui para a pessoa tinha roubado, entrado, roubado. Bem roubou só o dinheiro só. Foi meu dinheirinho todinho, num Volkswagen, um Fusca que eu tinha vendido. Mas ali tudo bem, passamos. Mas aí começamos a ver, começou um processo naquela época, né? Nossa vida chegada aqui, com as minhas malárias. Antes de eu vir para cá, eu vim conhecer Rondônia, eu vim conhecer Ariquemes. Eu falei pro meu sogro, eu vou lá, eu fico lá em Goiânia, estava uma crise de dinheiro tremenda. 79 uma das maiores crises financeiras que houve, não sei aqui em Rondônia, mas lá no Brasil foi tremendo. É tanto que eu tinha uma serraria, eu tinha um posto de gasolina, vendi, fiquei com a serraria, a gente vendia um caminhão de madeira, o pessoal demorava 30 dias para pagar. Então, uma crise muito feia. Uhum. Aí, deixamos tudo lá, viemos para cá, e aqui eu vi o pessoal me chamou no bolso, que empacotando, aquele tempo tinha nota de 500 mil reais, 500 mil cruzeiros. Pessoa simples me chamou no bolso, que eles empacotando dinheiro. Eu falei, aqui é a terra. Aí eu falei, meu sogro, eu vou para lá, e vou ficar rico dentro de 5 anos, eu vou embora para volta de novo. Ou profecia. 5 anos que eu fiquei aqui. Tudo que eu fazia no ano, antes de terminar o ano, eu perdia. Peguei 40 malárias nesses 5 anos. Nossa. Né? E sofremos para valer. Trabalhamos, eu e ela trabalhamos em 3 empregos, nós trabalhamos aí direto. Mas foi nesse período, né, que nós começamos também a conhecer Jesus, ter uma experiência maior com ele, que eu era recém-convertido lá. Aqui pegamos uma experiência melhor e Deus abençoou as nossas vidas. Então vocês vieram para cá em 81, né? Início de 81. De 80, final de 80 para 81. Eu vim em junho de 80 e ela veio depois. E assim, o que levou, né, vocês tomarem a decisão assim concreta de... O Irani foi lá. Eu estava terminando a faculdade, ele também. E aí ele esteve lá em casa e disse assim, olha, vocês estão começando a vida agora, são jovens, vamos para Rondônia. Aí nós viemos. Ele nos convidou e nós viemos. Do mesmo jeito que ele incentivou a ir para a capital na época estudar, ele incentivou para cá porque via não só a proposta de Deus, mas também via a oportunidade de vocês crescerem na vida aqui. Sim, Bacana. Quando nós chegamos, ele tinha uma reunião na sala lá da casa dele, em torno de umas 6 pessoas, né, Ben? Não. Chegamos, foi sua reunião, era 4 pessoas. Era o Irani Lloyd, o Edinho, Totonho e Elias. Depois a Auricílio chegou. E essa reunião acontecia toda semana? Era uma vez por semana. Ele fazia estudo, dirigia o estudo. Começou, então, a origem da igreja foi na casa dele, assim. Quando nós chegamos, não sei se já tinha alguns anos, né, que ele estava aqui, poucos anos, não tinha muitos anos, não, que ele estava aqui já. E aí ele já tinha começado essa reunião na casa dele. Aí nós chegamos e abraçamos a fé ali. Era uma pergunta que eu ia fazer. Quando vocês chegam, então, ele já está ali, vocês abraçaram junto com ele e falou, vamos. Nesse período, que a igreja em Ariquemes ela é fundada em 88, nesse período ali de reunião de casa em casa, e até mesmo depois de fundado a igreja até... Houve algum tempo ali que vocês pensaram em retroceder, em desistir, em abandonar a fé? Ou, como ela falou, nos 12 anos já...
Nossa, ninguém nunca pensava nisso. Tudo muito difícil, muito difícil. Alugava uma casa ali no setor 3, uma casinha de madeira, né? Era a minha casinha. Era a sua casinha que abriu ali? Tudo assim muito difícil, muito difícil. Parece que a coisa estava assim muito amarrada, muito pequeno, muito assim difícil. Muita Mas aprovação. muita aprovação. Mas Só- esse era gostoso, é, sabe? só que tinha Era um aquela grupo- unidade. Era um grupo pequeno, É. eram umas 20, 30, 40 pessoas. Depois, né? Mas nós, todo domingo a gente teve piquenique na beira do rio. É. Quase todo domingo. Todo tinha. Os nossos encontros Almoço eram lá em gostosos. casa, almoço na casa do outro, almoço na casa do outro, a gente ia fazendo Em aquele Jaru, revezamento. nós íamos tomar caldo É. de cana com parcela em Jaru com o pastor Donias, sabe? Quase uma vez por mês, de vez em quando, 2 meses mais ou menos, a gente ia sempre Ele lá. fazia enquanto ele vinha, né? vinha. Direto. Era muito gostoso. Começou assim muito gostoso a unidade, a comunhão entre os membros que havia naquela época. E como vocês conhecem, o Irani sempre fundamentou muito na palavra, né? Sempre buscou muito, incentivou muito a palavra, o jejum, a oração. Então sempre a estrutura, a base da igreja foi muito forte nesse sentido, de muito estudo bíblico, muita oração e muita palavra. Ela foi fundamentada nessa base. Logo depois também nós abrimos um abrigo cristão, né? Eu Isso, conheci quando um eu abrigo abri cristão. cristão, E ali já estava um pouco. 80, 90 pessoas, né? Sim. Ali foi muito bom aquele trabalho também, sabe? Do trabalho, do abrigo mesmo, algumas pessoas converteram ali. Foi muito Sim. bonito o trabalho lá. Né? Tem uma creche, né? Aí, vocês chegam em Ariquemes ali em 80, 81, e aí os meninos começam a vir quando? Que eu fazendo umas pesquisas, 86. 86 vem o primeiro. Mas 2 anos antes eu fiquei gestante e abortei. Aí no outro ano fiquei gestante de novo, abortei de novo. E é incrível, né? Como Deus quer nos ensinar. E às vezes a gente acha que tem que ser assim pelos atalhos, não é? Deus tem o caminho, né? Entrega teu caminho. É a estrada principal mesmo que é para entregar, não é os atalhos, né? E aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais, ele fará. Salmo 37, verso 5, né? Amém. E aí, 2 abortos, aí no 3º ano fiquei gestante de novo. No que eu fiquei gestante de novo, comecei a sentir os mesmos sintomas de antes. E aí o Irani disse assim, olha, você vai deitar, vai levantar o dia que eu determinar. Aí eu deitei e ele me dava banho de leite quando ele chegava, sozinha lá em casa, era o dia todo orando, sozinha, deitada, e dando contrações, querendo nascer, era tanta coisa que sentia, e eu ali com Deus. E aí parei de dar aula nos 2 colégios, peguei afastamento do colégio do governo, afastei lá do Monte Sinai, eu dava aula em 2 colégios, trabalhava em 2 hospitais. Nossa. Era uma vida muito intensa, muito corrida. E aí eu ia para a igreja, levava um colchonetezinho, e aí ele colocava assim ao lado, ali perto, na frente, e eu deitava, ficava assistindo o culto deitada. Chegava de novo, foi 8 meses dessa forma. Aí aquela criança nasceu tomando muita medicação, aquela criança que é a mais velha nasceu e tinha tudo para ter problema renal, muitas complicações por causa do tanto de medicamento que eu tomava. Mas ela não nasceu com nenhuma sequela, nenhuma complicação. Aí, conclusão. Nasceu no nosso coração algo que a gente não tínhamos consciência dele. E aí veio o pastor Aniceto, aqui em Ariquemes, e ele estava passando, ele sempre passava temporadas aqui, e, voltando um pouquinho à história, ela começou a dar umas situações esquisitas, que não era uma crise convulsiva, mas era alguma coisa que como se ela desmaiasse, e depois ela voltava. Muito estranho. Nós ficamos assim apavorados, levamos para o neuro lá em Goiânia, não tinha nada. Mas aí passou o Gardenal, a gente naquela preocupação dando Gardenal para ela, tal, aquela luta.
Aí chega o pastor Aniceto aqui em Ariquemes. E ele vai lá em casa. E aí ele diz o seguinte: olha, Deus está me falando que é para vocês entregar essa menina, porque vocês estão idolatrando essa menina. E aí ele saiu de lá, eu falei, meu Deus, eu não sou Abraão, eu não consigo entregar. É como se fosse assim, entregar o Isaac. Existia Foi um esse choque. sentimento mesmo? Ah, era inconsciente, mas tinha, né? Você imagina, você Só não conseguia ver, mas existia. existia, imagina você ficar 5 anos esperando, né? Né? 5 anos esperando, 2 abortos 2 anteriores. abortos. E depois passar lá, tipo assim, uns 7 meses, sozinha ali com aquela criança, dia e noite, com aquelas contrações, com medo de nascer, aquela sensação toda. Sim. Nasceu e era tão imperceptível que eu não percebi. Era uma super proteção ali, né? É aquela idolatria, Sim. aquele negócio, aquele sentimento estranho, e Deus pediu para entregar. Pediu para entregar. E aí? E aí eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso. E aí, certo dia eu disse, eu preciso decidir, eu preciso fazer isso na minha vida. Então, eu falei assim, olha, era um sábado e sempre a gente teve o hábito de jejuar nos sábados. E eu disse, olha, eu vou entrar, levei a mamadeira, ela tinha tipo assim uns 7 meses, sei lá, por aí. 7 para 8 meses. Eu levei a mamadeira, levei as coisas para dentro do quarto, me tranquei no quarto com ela e passei ali o sábado todinho jejuando. Sem água, sem nada, 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 sem falar com ninguém, ali na presença do Senhor. Quando deu tipo assim 18 horas, ela estava assim com uma... Naquela época não tinha ar-condicionado em casa, né? Então eu tinha que ficar com pouca roupa, ela estava com uma paganzinha assim, branquinha, fininha. Eu levei assim, com a fraldinha, eu levei ela assim nos braços e disse, Senhor, pode levar. Ela é tua, ela não é minha. Eu entrego ela como oferta ao Senhor. Pode fazer dela o que o Senhor quiser. Nossa. Chorando, chorando. Aqui, nossa, meu Deus, eu não desejo isso para ninguém, essa oração. Nossa. Oração de entrega mesmo. Nossa, oração de entrega mesmo. Ela não é minha, ela é do Senhor, eu entrego ela a ti. E aí, entreguei, orei, tá? Saímos de lá do quarto. Esqueci daquela oração. Ela nunca mais teve nada, esquecemos do gardenal. Quando nós lembramos, nossa, tem um mês que nós não damos uma gardenal mais para ela e nunca mais ela teve problema nenhum. Quando ela tinha 12 anos, veio essa mesma líder dos jovens que tinha dito para mim ir lá conversar com aquela Sônia. Assim que nós nos casamos, mudamos para Rondônia e ela foi embora para os Estados Unidos. Nós nunca mais tivemos contato, nunca mais conversamos. Ela não sabia nada da minha vida, nem eu da dela. Ela veio para cá, pro Irani com o Wilson, fazer uma plástica nela, uma cirurgia nela. E aí eles tinham ido aquele final de semana para um encontro em Paraná e ela foi lá para casa. E aí ela chegou à noite, já foi logo deitar. No outro dia eu levantei cedo, estava na cozinha fazendo café para ela. Ela chegou lá na cozinha e falou assim, Neide, eu estava orando agora pela manhã e Deus falou comigo que ele recebeu a oração de entrega que você fez pela Amanda. Nossa. Falei assim, sério, Rita? Você sabe que eu tinha até esquecido dessa oração? Quase 12 anos depois. Isso. Aí eu me lembrei. Você acredita? E ele falou assim, ó, ele manda te falar que você não precisa se preocupar. Porque você entregou o primeiro para ele, ele vai cuidar dela e vai cuidar dos outros. Nossa. Olha, uau, que que incrível, história. né? Não, é demais. Tremendo, Deus é né? lindo demais. Demais. Foi isso que aconteceu. Oração de entrega. Eu queria voltar um pouquinho, o seu Armando tá até chorando. Eu queria voltar um pouquinho para entender um pouco. O senhor falou um pouco assim rápido sobre o seu processo de conversão. Acredito que teve alguns momentos ali nesse processo que eu acho que vale a pena talvez o senhor compartilhar, né? O senhor disse que o senhor não conhecia o Senhor, né? E como que era a sua vida? O senhor teve algum processo de cura, de libertação em relação a algo que você tinha, que Deus trabalhou em você? Sim.
Ó, meu pai era alcoólatra. E eu estava no caminho também. Eu tinha um posto de gasolina e todo dia eu bebia, todo dia, de segunda a domingo. Um uísque, 5 horas da tarde, eu ia lá fazer eu tomava um uísque e ia lá fazer o caixa, né? Depois tomava um uísque no Campari, 6 horas, jantava, tomava uma cerveja no jantar e depois tomava mais uma cerveja para dormir. Todo dia, segunda a domingo. Aí, nesse processo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, naquele dia eu fui lá na frente, né? Nesse dia, a partir daquele dia, já começou a mudar minha vida completamente, né? Eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Naquela época eu tomava engolfo, não por causa do estômago da bebida, mas por causa do cigarro. Nossa. Todo dia, isso era 4 maços todo dia. Não custava nada, é só pegar lá no posto, né? Aí, eu estou entrando na igreja, nós estamos entrando na igreja, voltei servindo lá com o pastor Eduardo, eu estou entrando na igreja, aí eu estava com uma camisa transparente e era Hollywood, né? Aquele vermelhinho. Quando eu estou entrando, eu falei, manda o cigarro. Aquela foi como se tivesse um tapa na cara, né? Peguei o cigarro e joguei lá dentro, era namorado ainda, joguei lá dentro do carro. E naquela eu fiz uma oração muito, eu tinha um mês e pouco cometido, né? Eu fiz uma oração muito pequenininha, aquela bem, Senhor, tira o cigarro. Deus tirou o cigarro, nunca mais fumei, né? Teve 4 maços para parar de fumar, nunca mais fumei. Nossa. E também parei de beber, completamente. Parei tudo. Naquele momento que você... Mas antes de lá em casa, onde nós morávamos, todos os dias na sexta-feira a gente trazia, era metade de uma grande cerveja, um litro de uísque e um litro de Campari, né? Tinha um vizinho que tinha um violão, e a gente sentava e ia cantar, comia uma carne e beber. Toda sexta-feira, sábado. Vinha meu cunhado, né? Minhas irmãs e minha amiga ali era a própria. Quando eu me converti, que eu parei, aí eu cortei. Aí foi impacto com eles, sabe? Agora todo mundo me chamou. Foi o primeiro a converter da família, né? Aí houve aquela pressão, me chamando de pastorzinho, não sei o quê, mas ficou um pouco afastado e logo eles viram que a minha transformação tinha sido diferente, né? Tudo pra ver. Aí depois converteu mais o Mavinho, que mora aqui em Rondônia, depois o Berto, que está lá na Bahia, e ainda falta 3 para converter. E depois o Hernando tinha aqui também, que tinha convertido também, né? Mas sentiu impacto, sim, uma transformação. Na oração, bem, a oração, como é que você orava? Era interessante. Todo mundo contava que quando eu converti, começou muitas provações da minha vida, começou a mudar. A oração do Pai, lá na hora de dormir. Eu tinha aquele tipo de reza, né? Eu rezava o terço em menos de 2 minutos, com Deus me deite, querido dos pais, salve a rainha, tudo aquilo que eu aprendi lá, rezava. Sim. Aí quando eu fui à frente, comecei entreguei minha vida para o Senhor, sabe? Comecei a pedir ao Senhor. É esse povo, eu falei, a minha oração foi bem boba com Deus. Eu disse, Senhor, é esse povo que quer que eu fico, ou é na minha religião? Ou essa religião aqui agora? Na minha religião. Aí aos poucos o Senhor foi me tirando as rezas, sabe? Por fim ficou só com o Pai Nosso. E um dia, sem mais, eu comecei a ver que só tinha o Pai Nosso e não tinha nenhum trauma. E até o Pai Nosso, logo depois eu parei com o Pai Nosso também. E o Senhor começou a me levantar de madrugada, né? Aí já tinha casado já, né, mãe? Eu levantava todo dia, ela tem um sono leve, eu sentava na cama e começava a orar todo dia de madrugada. E um dia nós estávamos na reunião de oração, ela não sabia, ninguém sabia, só eu. E lá na reunião de oração, lá na época tinha a busca de poder, o batismo do Espírito Santo, né, revelação. Sim. Aí a irmã Nátia falou assim, Deus está me revelando a sua oração na madrugada. Aí eu falei, Deus está me vendo, né? Mas foi assim, uma experiência muito bonita com Deus. E nesse período todo, né, de caminhada com o Senhor, sei que vocês passaram por enfrentaram muitas dificuldades, né? Talvez essa com a Amanda tenha sido um grande desafio, né? Mas quais foram as maiores experiências que vocês tiveram com o Senhor nesse tempo? Se puder compartilhar conosco. O início sempre foi difícil. Nós começamos com os grupos caseiros na época, né? Não era célula, era grupo caseiro. E nós tinha lá, quem tomava conta da briga era um senhor, um alemãozão, e o nome dele, ele tinha uma filha bem forte, né? E naquela nós começamos a reunião da célula nossa, reunia na casa, e na quarta-feira ou quinta reunia na igreja, ali no salão onde era a escola, no colégio. E ainda não tinha nenhum movimento, nenhum ato do demônio manifestar
entre a igreja, no meio da igreja, né? Nossa célula nenhuma. E a menina da líder da célula falou, ó, a fulana começou a manifestar nela, mas nós oramos, não manifestou. Aí quando nós chegamos lá na reunião, começou, ela era bem forte, sabe? Bem mais alto que eu. E nós estávamos orando todo mundo, crente novo. Você viu, Ineide orando, e o pessoal aí baixou a cabeça e manifestou o demônio nela. E ela era fortuna, né? Eu peguei no braço dela assim com a mão esquerda, assim nela, e ela debateu, nós repreendendo, até o demônio saiu. Eu sei que ela numa virada assim, ela deu uma cotovelada nas irmãs, que na hora, socorro, né? O Socorro e o Vasco era o líder da célula deles, sabe? Um galo na hora, sabe? Mas oramos e Deus abençoou. Esse dia nós vimos o poder de Deus, o demônio saiu dela, sabe? Foi liberta e era quarta-feira, na sexta-feira nós tínhamos reunião da igreja lá, e ela falou que estava quebrada, como se alguém tivesse batido nela, sabe? E o que nós fizemos? Eu falo que a graça de Deus, com a mão só, segurando ela, ela dando aqueles pulos, aquelas coisas, e não soltaram meu braço. Então, foi uma das experiências bonitas. Depois eu tive experiência com curas, né? Deus fez maravilhas. Muitas salvações, muita conversão. Essa reunião foi estabelecida nessa época de 6 horas da manhã. Naquela época, 6 horas da manhã, oração, já né? tinha o grupo de oração. Então, foi assim. Como que surgiu essa necessidade da oração? A gente gostava de orar. Nós fazíamos reunião à tarde, de oração, fazíamos reunião de manhã, toda vida a gente gostou de orar. E aí nós começamos, eu nem lembro direitinho assim um detalhe, mas assim, começou. Tinha um grupo discipulado na sala e tinha um grupo de oração lá no salão, né? Uhum. E chega uma vez de encher o salão, o pessoal orando, é difícil a oração, né? Sim, Chegou a encher aquele salão do abrigo, 140 e poucas pessoas, 150, cheio de pessoal orando, né? Eu gostava da oração. Vendo isso que vocês compartilhou com a gente aqui sobre a questão de trabalho, de discipulado, vendo hoje que as pessoas hoje elas vivem numa vida muito, um modo de vida muito frágil, né? Qualquer coisinha, vou deixar quieto, qualquer coisinha abandona, o famoso mimimi, né? Não tá dando certo, deixa quieto. E teve uma pergunta que fala assim, como vocês lidam com, sempre se deram com a questão do pastoreio, com ir atrás das pessoas, fazer visita, como que foi esse sistema de trabalho de discipulado de vocês na vida? Porque depois vocês retornam para Goiânia e lá tem a igreja, e como vocês trabalharam essa questão de discipulado vocês mesmos? Não, nós começamos, quando veio aqui, logo surgiu, né? Sim. Começamos o estudo com o Jani lá, os líderes, né? Fazendo um curso lá com eles lá, né? Fazendo um grupo lá. Depois nós começamos a discipular nossos discípulos. Uhum. Da cada célula nós éramos responsáveis por eles. Começamos a fazer estudo, né? Nós tínhamos um discipulado do... Não vi o nome agora. Marcos. Muito bom esse perguntinha, era um livreto, sim, muito bom, né? E esse que nós vamos para Goiânia. Sim. E em Goiânia nós fizemos lá uns 5 ou 6 discípulos, que são os líderes lá da igreja que eu estou, né, hoje, né? Uhum. E depois nós fomos abrir uma outra, que nós continuamos com... Agora tem tanto material agora bom, né? Que nós pegamos daqui também um punhado agora. Né? Que virou celeiro. Mas hoje vocês continuam com essa disposição de servir o Senhor? Como que é a rotina de vocês lá em Goiânia? Você sabe, a sensação que nós sentimos é que nós somos devedores ao Senhor. Porque se Ele nos dá o dia para a gente estar trabalhando secularmente, porque todos nós dois trabalhamos secularmente normalmente durante o dia. Então, se a gente tem disponível o domingo, se a gente tem disponível as noites, a gente deve elas, esse tempo a gente está em débito com o Senhor. Então vamos ir, vamos correr. E a urgência do tempo, né? Você não pode mais ficar pensando, vou deixar para amanhã. Jesus disse que enquanto é dia, porque a noite está chegando. Então, há no nosso coração essa urgência de ir e discipular, e ensinar, e orar. Então, geralmente, a gente sai quase todas as noites. A gente vai nas células, ou a gente vai nas casas,
A gente gosta muito desse encontro. De perguntar, Marcamos lá na igreja. né? marcamos para a Cada igreja. casal, E aí, hora de hora. repente, a gente faz assim, ó. Porque às vezes o tempo fica meio corrido. Aí a gente começa 4 horas da tarde, quando dá assim. Aí a gente faz 1 hora para cada um. 4 a 5. Cada casal. Para cada casal, até as 22 horas. Para a gente ver como é que tá a situação do casal. Tipo um discipulado. Um discipulado. Fazer um discipulado, mas não nada assim, mais vendo o emocional, o pessoal, o financeiro, a vida a dois deles. Relacionamento do casal. O relacionamento do casal. O E ânimo que aí, eles estão tendo para caminhada. e Quanto aí tempo eles estão orando. e todo final de semana, todo final de mês, a gente faz uma reunião para os casais. Todo fim de mês. A gente faz, porque ali é uma renovação. Porque se a família está bem, a igreja vai bem, né? E o inimigo se levanta muito contra os casais. E a tendência do casal é meio que distanciar um do outro. Porque às vezes você fica tão atarefado, tão preocupado com tantos afazeres, que esquece de cuidar emocionalmente um do outro. De perguntar como é que você está precisando de alguma coisa? Como pessoa, né? Você que é meu marido. E aí, tem às vezes tem até o relacionamento sexual, como uma rotina, não é? Tem o trabalho, tal, mas o emocional às vezes fica a desejar. E aí a gente... Começa a afetar, né? Isso, começa a afetar, começa a distanciar o casal, começa a gerar aquelas carências um do outro. Aí a gente gosta sempre de estar trazendo Como isso é aí. importante, nós vemos casais lá, já no ponto de agulha para brigar, sabe? E às vezes só os dois não conseguem ver isso aí. Não conseguem resolver as situações. A semana Aí, passada mesmo casal. foi. Né? Aí uma terceira pessoa que a gente entra, só faz pergunta simples, deixa os dois mesmos conversar, deixa os dois mesmos se ajustar. Eles dão as respostas. Então, e isso, assim, às vezes a gente sai de casa e tá cansado. Mas quando a gente volta para casa, 10h30, 15 para as 11. 2 horas da manhã. Tem dia. E aí depois levanta 5h15 para ir orar. 5h15 lá na igreja, para ir orar. E aí o Senhor vai renovando. Quando a gente volta, a gente está melhor, está renovado, melhor do que quando nós fomos. O corpo cansa, mas... Não, mas na volta até o corpo. Até o corpo fica de boa. Até o corpo está de boa. Nós temos experimentado essa renovação do Senhor cada dia. É impressionante como o Senhor é fiel, como o Senhor é extraordinário, como o Senhor é maravilhoso, como Ele sempre nos surpreende. O Senhor sempre nos surpreende. Então, com essa sensação assim de que nós somos devedores desde o ar que respiramos ao Senhor, então nós devemos também um tempo para Ele. E aí... Então o segredo é se dispor. É se colocar na mão de Deus e falar, me usa. É isso, e não olhar muito para o que eu estou sentindo, porque não é por sentimento, é por convicção, não é por compromisso, que é a nossa caminhada espiritual. Então a gente não pode ficar olhando muito para nós, né? Ah, não, hoje eu não estou bem, não, que não estou bem. Eu não estou perguntando isso para mim, se eu estou bem ou não. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, evangelizar, edificar vidas, estar trabalhando para o reino. E aí Deus, no caminho, Deus vai fazendo, na ida. Nós fazemos de domingo, nós voltamos, domingo da fazenda. E segunda, terça e quarta em Goiânia. Quinta-feira a gente vai para a fazenda de novo. Sexta-feira à noite, nós temos discipulado lá no Projeto Semear, em Americano do Brasil. Deu Tá 40 pessoas agora lá, né? 35, dia 42 pessoas. Na sexta-feira à noite. Discipulado. Esse é um estudo mais... É o Lidere 1 e 2 Sim. estão para eles lá, né? E no sábado, nós vamos fazer uma cesta, na quinta-feira eu vou no Ceasa, compro cerca de 1.100, 1.200 quilos de verduras, 44, 45 caixas de verdura, põe na caminhonete, uma carretinha e chegamos lá, tem uns irmãos para descarregar e faz a cesta, né? Na quinta-feira mesmo, deixa aberta, no sábado entrega. Cestas. Entrega às pessoas. Tem uma reunião das 4 às 5, é pregar. Lá todo dia faz um apelo. Já dessas pessoas que lá, umas 4 ou 5 pessoas já faleceram, mas nós temos aquela convicção que foi para o céu, porque a palavra diz,
Quem crê e confessar, né, será salvo. E todos confessaram Jesus como Salvador, foram levantar a mão, confessaram, né? Toda vez que tem lá, faz um apelo, a maioria levanta a mão confessando Jesus. Então é um trabalho promissor. Lá já passou pra gente lá umas 300 pessoas lá, sabe? A gente já distribuiu 300 Bíblias. Então, Como que é o nome desse Projeto Semear. projeto Cristão. Semear? Projeto Cristão Semear. Cristão Semear. E lá em Goiânia, nós estamos fazendo, nós compramos um terreno lá de 1.800 metros, um setor muito bom, próximo da igreja, 6, 7 quilômetros, chama Jardim Alvécia. Nós estamos construindo um centro, onde vai ser um salão de reunião, uma creche e um dormitório para nós fazer nosso encontro lá. Já fizemos uma piscina para o batismo, né? Temos uma casinha lá de apoio. Então, organizando lá. Agora, semana, agora vamos fazer a nossa primeira festa, vai ser lá agora dos casais, vai ser lá agora, sabe? Isso, o Felipe até pediu para perguntar como que tá esse projeto aí no Jardim Elvésio. Qual que é assim, a visão e o que o senhor tem direcionado lá nesse... É porque está fazendo ainda. Tá fazendo? Tá na O fase projeto ainda do não foi aprovado o projeto, projeto ainda para construção. Ah, tá. Nós vamos construir um salão de 340 metros mais ou menos, quadrado do salão da igreja, né? Da reunião. E ao lado, próximo também, Vamos dar curso profissionalizante. umas 4 salas para creche, ou com os problemas, e em cima o dormitório. Pra fazer nosso encontro lá. Assim, a rotina durante a semana de vocês, ela é de... Trabalhar, levanta cedo, vai para a igreja a hora, vai para o serviço. Certo. Aí chega, esquenta a comida, correndo, olhando o relógio e ó, pra rua. Tá. E sobre, a gente queria entender, a gente está começando agora, estamos aí com uma juventude que está começando, tentando aprender. Pra gente, como fazer para consolidar? O que fazer para a gente ir atrás da ovelha? Realmente assim, passo a passo. Chegou na célula, convidado, vai fazer o quê? Os convidados sumiu. O que a gente faz? Como que vocês trabalham isso? Vai Assim? atrás. Um passo a passo. Passo a passo. É fazer raiva mesmo. Ó, tô aqui, não vou sair. Jesus estava orando, Lucas 11. O discípulo chegou para ele e perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele falou o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, né, muito conhecida. Depois ele contou aquela parábola do amigo inoportuno. Olha, chegou alguém aqui em casa, precisando de um pão. Ah, se o amigo não te der o pão pela amizade, vai dar por causa da importunação. Uhum. Então, logo em seguida, ele fala assim, ó, pedi, E dar-se usar. bate, né, procura. Então, é a insistência, tanto na oração, que nós precisamos orar, né, por esse visitante, por esse discípulo, precisamos orar e precisamos insistir, porque a vida cristã é disso, é de insistência, de persistência, resiliência. Nós não podemos desistir. Eu digo sempre, não desiste fulano. Ah, mas ele sumiu. Não desiste, não desiste. Foi igual quando o Herbert falou do rapaz que estava doente aqui. Do Arthur. Do Arthur. Nossa, vamos clamar. E oramos lá em casa, e oramos lá, e oramos lá na igreja, levanta um clamor. Herbert faz campanha de oração por ele. Faz um revezamento de oração. Então, quer dizer, juntos não vamos desistir de ninguém. Porque às vezes o inimigo, ele monta muitas situações para a gente olhar para a circunstância ali e desistir da pessoa. Ah, não quer nada. Às vezes eu ouço isso, né? Não, fulano não quer nada com nada. Não, gente, não é ele que não quer, é o inimigo. É o inimigo atrás dele. Não desiste, não desiste. E tem coisas que são conquistadas na oração. Na oração, né? a oração. Quanto mais nós entendermos que a oração é importante, ligar para a pessoa. Eu falo isso muito para as meninas lá. Como é que está a ligação? Como é que está o seu contato com esse novo convertido, com esse visitante? Isso é muito importante para a pessoa sentir amada, sentir que alguém está lembrando dela, preocupado com ela. Como é que você está? E aquele interesse de passar na casa, levar para a reunião, aquele interesse de chamar para ir na sua casa, para fazer um lanche com você, para você
estar interagindo com aquela pessoa e ganhando aquela pessoa para você. Vivência mesmo, né? Vivência. Os dois juntos. Vivência, O irmão Armando até colocou aqui que um dos motivos que levaram ele a começar a ficar tocado com a igreja foi quando se cuidado. preocuparam lá quando a bolsa É. sumiu, né? É. E furtaram. É, Então acho que é isso, né? é. O papel da igreja também Isso. é esse, né? Dar importância à pessoa. Não é mais um. Ah, não, minha célula já está com 20. Fulano não veio. Quer dizer, só mais um? Não. Uma pessoa. Né? Jesus. Nós aprendemos com o Ibis, né? É. Eles falam isso aí, ó. Né? Um é muito importante. É de 1 a 1 que nós vamos aumentando. Lógico, com a Covid nós perdemos muitos membros da igreja. Nós tínhamos, a igreja estava cheia. Aí ficamos fechados 6 meses, né? Caiu muito. Mas hoje está voltando, bastante de novo, está voltando, né? Mas lá tem uma coisa muito bonita. Durante esse período, a igreja está unida na oração. Isso é muito importante, né? E eu tenho falado, o nosso clamor na igreja tem um poder muito grande. Tem pessoas na UTI, ficaram vários dias na UTI e não morreram. morreram. A experiência Poder que da nós oração. tivemos foi É. essa. O Senhor não permitiu que ninguém que estava ali sendo coberto, né, pela oração falecesse com o Covid. Enquanto a igreja estava intercedendo, o Senhor estava agindo. É o clamor de Deus nesses dias, né? Levantar uma cobertura de oração, principalmente para os jovens, É. porque eles são muito assediados, muito tentados, muita luta, né? Qual seria o segredo para manter acesa essa chama da paixão por almas? Que a gente está falando aqui de ir atrás de fazer. Mas às vezes a pessoa que está vindo ela não quer continuar. Ela fica ali, se esquivando, esquivando. Mas e nós? Nós precisamos continuar. Como manter acesa essa chama igual vocês? Acorda cedo, ou seja, vivem para o reino. E independente de qualquer coisa. Então, qual a dica que a senhora pode deixar para a gente passar para os jovens adolescentes e os anciãos que estão nos ouvindo aí também? Como manter essa chama acesa? Momento a sós com o Senhor. Se você ler os evangelhos, você vai ver que como Jesus sentia e percebia, né, essa necessidade de se retirar, estar momento a sós com o Senhor. Porque ali é que você é renovado, ali você é restaurado, você é animado, motivado. É o seu momento a sós com o Senhor. Isso é fundamental para a nossa vida. Então, é motivar quem está chegando, né, os mais velhos, porque com o decorrer dos anos, parece que vai acostumando, né? Parece que vai acostumando com as palavras, parece que vai acostumando com o evangelho, mas é você ter essa resignação dentro de você. A palavra é para mim. E não acostumar a faltar reunião também. É esse o grande problema, né? Não acostuma. Você tem que entender assim, ó, eu sou parte fundamental naquela reunião. Se o líder falta, nos dias liga para ele, sabe? Porque você não vê. Porque é bíblico não deixeis de congregar, né? Então, isso é muito importante, porque naquele dia que você estava desanimado, naquele dia que você estava assim meio enfraquecido, o Senhor vai falar com você através daquela palavra, daquela oração. E você estando lá, vai ser renovado. Aí você pega forças para mais uma semana e você vai. Nós temos visto que a célula é muito importante mesmo. Mas o culto domingo é muito mais importante ainda. O né? culto da semana, né? Que é do É sábado. o culto, Quando a congregação se reúne, né? é. O corpo O todo se equilíbrio, o reúne. equilíbrio. Porque É como se... nas células, um ajuda o outro. E lá na igreja é diferente, né? Todo mundo ali junto, né? Com o mesmo propósito. É como se fosse um barco com 2 remos. O remo da direita da célula e o remo da esquerda, a reunião da celebração. Então, são 2 fontes, 2 necessidades do ser humano, remar para a direita para ir no caminho. Sim. A célula e a reunião da celebração. Célula, E você, levar nesse equilíbrio. e vocês falaram, né, que tem esse trabalho de discipulado com casais, né? Fazemos. E também que a oração digamos que é o fundamento para que a nossa chama continue acesa, né? Então, assim, nesse ponto... A oração com a leitura, né? Isso. Esse momento com Deus, assim. De intimidade. Isso, Tá. isso. Então,
Para vocês, como casal, vocês acham que essa intimidade com o Senhor também é um dos segredos, ou uma das razões para manter um casamento sólido, para manter um relacionamento, né, por tantos anos na presença do Senhor de forma sólida? Sim. Sem essa intimidade. Você sabe por quê? No casamento precisa muito perdão. E esse coração disponível para o perdão, ele vem do seu tempo na presença do Senhor. Olha aí. É ali que gera a humildade, o reconhecimento que você tem que ceder, que você tem que andar uma milha a mais com seu companheiro, com seu cônjuge. Então é fundamental. Uma coisa está ligada diretamente à outra. É como se fosse um casamento a três, né? Marido, mulher e o Espírito Santo no meio, porque senão, se essa ligação entre vocês não tiver certo, vai dar problema. Tanto problema conjugal entre o marido e a mulher, quanto problema, igual você falou, de não ter um momento de intimidade. E aí um sempre vai afetar o outro. Quando é demais aqui, afeta lá. Quando é demais lá, lógico, aí quando é demais com o Espírito Santo vai melhorar, com certeza. Mas quando faz falta ali demais, vai afetar aqui também. Um outro fator importantíssimo também que vocês, né, também têm, né, como hábito é o jejum. Muito importante ter esse dia definido, esse dia determinado, né? Ao dia da semana, aconteça o que acontecer, é o dia certo. Estou em consagração. É uma forma também para manter a nossa chama, né? Esse fato de estarmos, né, na presença do Senhor em consagração. E depois, assim, de tantos anos, né, dedicados ao reino, né, a gente percebe que vocês têm essa paixão, né, pelo Senhor e pelo reino, pelo servir, né? Igual a senhora falou, tem uma dívida com o Senhor, né? Uma gratidão impagável. O que vocês consideram como o maior desafio da igreja nesse tempo que a gente está vivendo? É igual um irmão falou para nós lá. Primeiro é manter de pé, para não cair. Ele falou assim, uma célula lá, nós não ganhamos ninguém, mas não perdemos ninguém. Então, quer dizer, nossa, se não perdeu ninguém, já glória a Deus. Então, o primeiro aspecto é esse, é não perder ninguém. É correr atrás, afirmar, é ficar firme, porque os dias são maus, né? Você percebe assim que esse Covid ele não foi só uma doença física, foi uma doença espiritual, uma frieza, um distanciamento, aquela situação assim, de isolamento. Parece que as pessoas acostumaram a viver sozinhas e não depender um do outro, de não sentir aquela necessidade de estar junto, né, de se congregar. Não querer mais estar junto. Não querer mais estar junto. Então foi uma doença, tem sido uma doença gravíssima espiritualmente, de frieza, né? De distanciamento. Então, em primeiro lugar, é manter. Estou firme, olha, quanto eu puder segurar, levanta, levanta, levanta. E ir atrás. Ir atrás. É igual vocês já têm feito. Nós dois somos, eu acho que somos um dos grandes intercessores de vocês. Nós acompanhamos o trabalho de vocês, nós oramos. Vai ter tal evento, a gente já começa no nosso jejum, na nossa oração, porque a gente fica torcendo, porque nós sabemos que através desses eventos que vocês têm promovido, se vocês têm feito de uma forma excelente, vocês são 10. A gente fica assim, de boca aberta de ver, né, o profissionalismo, a espiritualidade, tudo de vocês. O nível está muito bom. Mas nós temos intercedido porque nós sabemos que através de todas essas estratégias é para ganhar vidas. Ganhar vidas. Amém. Porque o Senhor quer vidas. Vamos atrás de vidas, 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 vidas. A senhora falou sobre a gente conseguir ficar de pé. Eu vou só fazer a brincadeirinha aqui. O Herbert um dia comentou que sempre viu vocês ajoelhado, rosto no chão, ou seja, o ajoelhado. Como lidar, como falar? A gente está falando sobre ter a intimidade com Deus.
o povo hoje é um tal de, vou ter intimidade, mas aí fica ali de pé, tem aquele negócio. O ato de se prostrar, que ele cita muito isso porque é algo que ele viu, cresceu vendo. Então, o ato de se prostrar, de estar ali ajoelhado, falando com Deus. O que a senhora pensa sobre isso? É algo normal? É algo que talvez não seja assim irrelevante ou tem um sentido muito... Sentido de temor, de Humildade. reverência, Humildade, de entrega, de rendição, de dar o melhor. Eu sou honras a Ele. Como eu sou devedor, então eu dou o meu melhor na rendição ali. E também é bíblico, né? Você vê Jesus ajoelhado, orando ao Pai. Que é um exemplo para nós, né? Ajoelhado. Então, é esse momento assim de você se render, de se humilhar. E é tão gostoso, né? Ajoelhar na presença do Todo-Poderoso. Saber que Ele está te vendo e Ele que vai te recompensar. O que você faz em secreto, Ele vai te recompensar em público. Vai te honrar. E levar os irmãos a orar é um processo, né? Sim. Nós começamos lá com uma oração de 1 hora, 2 horas, né? Mas nós queremos estender para 4 horas, 5 horas. Há um tempo atrás nós passamos a noite orando. De vez em quando passava assim, ó. É bom. Nós vamos para o monte, né? Aqui tem um montinho aqui, nós vimos sempre aquele monte aqui na Jorge Teixeira? Sim. Lá, quantas vezes nós fomos lá chorando? Você era muito criança. Você era muito pequeno. Mas ali, viram coisas tremendas acontecerem ali, sabe? Irmãos quebrantaram lá, mas que beleza, sabe? Era um bonito. Agora, lá nós temos, né? Nós vamos para o monte. Toda última sexta-feira do mês a gente vai para o monte. O importante é orar. Mas é uma estratégia. Mas tem uma liberdade para falar. É uma estratégia. Orar ajoelhado, orar de pé, orar alto, orar baixo. O importante é orar. Exatamente. Orar no monte, orar na igreja, orar ali quartinho. fora. Não, ali fora vocês têm uma área ali, não tem assim gramado? No gramado Sim. ali? No jardim. Qualquer lugar. Vamos ali para fora, vamos orar. Então, estratégias. O importante é ter Orar. comunhão com Deus. Orar. E estar falando com Ele. Que Eu maravilha. penso que assim, tudo que está acontecendo, né, na igreja em Ariquemes, né, como a gente falou, é um fruto do que foi Sim. plantado, mas passa muito por esse segredo da oração e da intercessão, né? Uma coisa que o Irani nunca abriu mão. Há quantos anos, né? É a oração das 6 horas. Tem até um pregador muito famoso, avivalista, né, aquele Charles Finney, e a história conta que sempre quando ele ia pregar em uma cidade, antes dele ir, tinha um companheiro dele de oração, que chamava Father Nash, Daniel Nash, e esse cara ele ia tipo 15 dias antes naquele lugar e ele se reunia com os irmãos daquela localidade, eles faziam um pacto de oração, se trancavam lá num quarto e ficavam lá dias e dias orando e jejuando, pedindo a presença do Espírito Santo para que quando o Charles Finney começasse a pregar, o Espírito Santo já ia agir. Né? Então, eu acho que o segredo realmente dessa caminhada sólida passa por isso, né? Por essa intercessão. John Wesley disse o seguinte, que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Então, tudo que nós quisermos, toda expectativa, todo sonho, todos os projetos, vamos orar. E desmistificando o orar, né? Voltando lá na escola bíblica, lá em 1990 e pouco, orar é falar com Deus. É falar com Deus, não tem... Viver com Deus, caminhar com Deus. Tá ali. Estilo de vida. Exatamente. Estilo de vida. Denilson, o papo tá muito bom, mas... não. Cara, bateu 1 hora de novo. Sério? O difícil vai ser ter a parte 2 com ele. Nós nem terminamos as perguntas aqui. Agora que eu ter ia começar a fazer as perguntas aqui pra ela falar algumas coisas sobre o Herbert aí, pra gente saber cara, dos segredos aí do Golden ele tá Boy. Pra cortar ali. Ele tá mandando cortar. Mas olha, é um prazer ter vocês aqui. Quando Obrigado. vocês vierem de novo pra Rondônia, aqui em Ariquemes, nós vamos gravar de novo, porque, cara, que aula, foi maravilhoso. E agora eu quero deixar o microfone aberto para vocês poderem mandar um recadinho, uma mensagem para os nossos jovens e para todos que estão assistindo e se despedir aí com muito amor. Eu digo para vocês, continue
continue, continue, continue. Não olhe para as circunstâncias adversas, para as dificuldades. Senhor, dá-me um coração apaixonado pelos jovens. Cada dia renova o meu amor pelos jovens, né? Pelo teu reino, pela tua palavra, e avance cada dia mais, e Deus vai abrindo portas. Não existe foi por acaso. Não, existe um projeto, um propósito de Deus, e ele vai se cumprir usando vocês, né, para alcançar Ariquemes e cidades outras de Rondônia. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Que nós temos orado, né, e temos pedido a Deus para que esse trabalho cresça, né, de uma maneira muito espetacular em Ariquemes, não só em Ariquemes, mas também na região de Rondônia, né? Sim. E quando namorando aqui os jovens, né, jovens de 10 a 90 anos, continuam vindo, né, participando e servindo o Senhor. Porque a maior vitória que nós temos é quando nós temos o coração convertido ao Senhor. Isso é tão difícil hoje com o coração convertido, né? E esse coração convertido, Deus jamais vai falar não para a pessoa. E vão ter vitórias e mais vitórias em tudo que fizer, né? Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua oportunidade, foi um prazer para nós Obrigado. estarmos aqui com vocês. Amém. Denilson, quero agradecer você que estava com a gente aí. Pode dar suas palavras finais para a gente encerrar. Obrigado, Jefão. Só agradecer mais uma vez a presença de vocês. Para nós, como eu disse lá no início, foi uma honra recebê-los, né? E as portas do nosso estúdio aqui, do Pode Crer Podcast, estão sempre abertas. Quando tiverem Ariquemes, sempre quiserem passar por aqui. Obrigado. Agora já sabe o caminho, né, seu irmão? Então fiquem à vontade, tá bom? Obrigado. Obrigado. Novamente quero agradecer e dizer que setembro eu tô lá e vou visitar vocês no culto de domingo. Já está no meu cronograma, então estarei lá. E agradecer a cada um de vocês que estiveram ligadinho com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E esse foi mais um Pode Crer Podcast.